Uma boa tarde a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal, aperte os sinos para receber as notificações. Reta final desse período tão mágico da história do Brasil, que vivencia o momento em que dois lados do quadro político se notabilizam a real história não contada. Durante muitos anos, boa parcela da sociedade civil viram seus valores se inverterem, viu a perda da soberania nacional e, acima de tudo, um crescimento estratosférico não da sociedade conservadora, mas de um líder que falou a nossa língua, colocando verdades dentro dos reais contextos, combatendo apenas a modificação interpretativa feita por diferentes quadros da política brasileira. Por exemplo, durante muito tempo, nós tivemos o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, sendo o eleitorado que tomou os caminhos do conservadorismo, com uma política econômica daquela da estabilidade inflacionária que nós vivenciamos em 1994 e as privatizações. Mas, na realidade, tudo não passou de fantasia, porque a inflação não ficou controlada. O que houve foi uma grande perda de concorrência de mercado e elevação das taxas de desemprego. Mas durante muitos anos, o PSDB se prendeu que o PT serviu o Estado, mas de forma diversa, o PSDB fez a mesma coisa, com os mesmos programas de assistencialismo de distribuição de renda e o mesmo modelo econômico, só que uma diferença é que no começo do governo houve negociação dos bancos estatais com falência de muitos, e o PROER, o Programa de Reestruturação Financeira, favoreceu esse monopólio que nós temos nos bancos nos dias atuais. Foi por isso que o Plano Real se consolidou num curto período de tempo, mas hoje colhemos esses frutos de baixo crescimento econômico, onde muitos bancos travaram a atividade de desenvolvimento desse país, fecharam a economia. O senhor Luiz Felipe Dávila, que foi candidato a presidente da República pelo Partido Novo no primeiro turno, frisou muito essa questão, mas em compensação, o que ele não fala é de sua ligação histórica com o PSDB e a sua provável escolha, à época, como um possível candidato ao governo de São Paulo, antes de João Dória, no ano de 2018, onde parte do Partido Novo veio com as mesmas propostas do PSDB. Afinal, o então presidente nacional da legenda, o empresário e banqueiro João Amoedo, durante muito tempo desfrutou das benesses de governos monopolistas e corporativistas. Logo, tudo tem um porquê desse apoio firmado junto ao ex-presidiário de São Bernardo do Campo, que sua eventual vitória representaria um grande retrocesso ao nosso Brasil. E mediante ao que se plantou, eles querem destruir a raiz e maquiar a realidade econômica de frutos que já se colhem pelo superávit e pelas metas batidas. Eles querem criar descontrole, acabar com metas de inflação, anistiar débitos de estados parceiros e travar entes federativos que não forem em comum acordo com o governo. Por isso, eles querem fazer a tomada de poder, buscando maiores apoios regionais, articulando uma entrada de vez da esquerda, matando aos poucos tudo que o conservadorismo construiu, para que dessa forma eles transformem
o nosso país na proporção que os outros países latino-americanos. E com isso, nós sabemos as consequências político-institucionais que nós já vivenciamos. Não é esse modelo político, muito menos esse modelo econômico, que o povo brasileiro deseja para o seu país, visto que criar dificuldades para vender facilidades é um atraso ao desenvolvimento. Basta medir o IDH durante os governos Lula e Dilma Rousseff, ou até mesmo o governo Fernando Henrique Cardoso, que foram os mais baixos de todos os tempos. Enquanto entre a década de 60 e de 70 tivemos o mais alto IDH com obras de infraestrutura, de saneamento básico e, acima de tudo, de parcerias constituídas pelo grande milagre econômico causado pelo final da década de 60 e início da década de 70, onde foi o auge da industrialização e do emprego nesse país. De todas as formas, muitos tentam atribuir que a crise do petróleo foi realmente o estopim do estouro da dívida externa. Foi. Mas indústrias construídas durante aquela época permitiram a média real de crescimento da economia até durante toda a década de 80 e o começo da década de 90. O mais baixo crescimento dessa história, a estagnação, veio de 1994 até os dias atuais. Por essa razão, colher os frutos de grandes ações se inicia pelo corte na própria carne, com grandes mordomias, as quais o governo fez a diferença para não maquiar a situação contábil do país. Por isso que hoje existe inclusive metas de pagamento da dívida pública, pois quanto menor a dívida pública, maior o orçamento para os investimentos estratégicos. Isso é o contracionismo de um governo que não quer andar para trás, mas criar reformas no seu modelo de gestão econômica, com menos tributação e, acima de tudo, sabendo que os investimentos colocados de forma estratégica no potencial de crescimento de cada região do país eleva a arrecadação. Não é à toa que nós tivemos a arrecadação recorde sem aumentar impostos. Passamos por um período de pandemia que alastrou o mundo todo e ainda assim não sofremos os reais estopim da crise econômica. Fomos os menos afetados que muitos países desenvolvidos, inclusive até aqueles governados por partidos de centro-esquerda, que simplesmente podem ser nações desenvolvidas, mas ainda estão sofrendo com prateleiras vazias e, acima de tudo, uma falta de eficiência na administração para recuperar a sua economia. Enquanto no Brasil temos meta de crescimento e uma previsão de mercado muito maior que a expectativa de qualquer país emergente, porque o plano de reindustrialização é um plano que acalma o mercado e atrai investimentos para dentro do Brasil, o tornando rentável e atrativo para investimentos em renda variável. Esse modelo de governo é o modelo que quer desenvolvimento e que faz o giro econômico chegar em todas as classes sociais, contribuindo para a longo prazo reduzir a pobreza. É lógico, temos o Auxílio Brasil no valor de R$600, algo que coube dentro de uma competência político-administrativa, com o objetivo de colocar o aperfeiçoamento e modernizar a distribuição de renda desse país. Pois não é possível, da noite para o dia, acabar com o programa social quando não se tem estabilidade. Afinal, estabilidade se adquire plantando a semente de uma nova era do futuro, com menos Estado, variação patrimonial, mais economia e liberalismo. E, acima de tudo, uma reforma política correta e decente,
reduzindo os custos que a máquina pública traz das relações políticas que causam os grandes desmandos que estamos vivenciando até os dias de hoje, e que, se esse governo voltar ao poder, será muito pior. Afinal, engloba também ex-opositores. O todos contra um faz-se esquecer as divergências que nunca existiram. Era apenas teatro de corporativismo combinado entre os velhos amigos que combateram o regime militar e se disseram lutadores pela liberdade e a República Democrática do Brasil. Na verdade, lutaram pelo Estado aparelhado para implantar ideias de aparelhamento político e, acima de tudo, da quebra do ensino público, visando sucatear os serviços e levar o país ao grande retrocesso de toda a sua história. Por essa razão, meus amigos e minhas amigas, é nosso dever estarmos concentrados para que o Brasil possa se desenvolver de forma eficiente, visando o nosso crescimento com sustentação e um PIB com novos rumos. Esse é o Brasil da prosperidade que nós queremos. O Brasil que merece avançar em todas as proporções. Um Brasil que é respeitado institucionalmente, em defesa da pátria, independente da política partidária. Afinal, o partido político hoje é apenas um respeito à legislação eleitoral para se disputar um pleito. Não existe aquela questão de ideias político-partidárias, visto que a fisiologia tomou conta da política brasileira a partir do ano de 1950, interrompido em 64 e reiniciado em 1979. Pois, afinal, criar uma Assembleia Constituinte de governabilidade neoparlamentarista da nova República Coronelesca, com o apoio dos grandes regionais, visando fazer a política moderna dos governadores. Foi assim que fizeram grandes estelionatos econômicos para dar preferência a uma política totalmente irresponsável, que depois jogam suas farras nas contas da população, desconcertando as contas públicas, agravando a dívida pública e quebrando a soberania nacional. Esse modelo de governo que nós vivenciamos ao longo dos anos, o povo brasileiro não quer mais, porque essa independência que nós estudamos nos livros de história, elas não são reais, pois afinal o decadente império passou inúmeras dívidas para a proclamação republicana, que passou outras dívidas para a Revolução de 1930. E ainda assim, o Estado brasileiro pode até ter passado por períodos de crescimento econômico devido à sua modernização político-estrutural, mas nunca de fato abriu as portas para a discussão de alerta do que são as necessidades do povo e, acima de tudo, do combate aos grandes atrasos causados por governos da esquerda, muitos deles se fazendo de direita conservadora, o que é uma verdade totalmente inconveniente aos olhos de muitos. Até mesmo o próprio Partido da Frente Liberal, que parece herança do coronelismo, na verdade, fez parte da fisiologia que nasceu da costela do PMDB e, consequentemente, posterior a isso, modificou logotipo e nomenclatura, e, mediante alguns posicionamentos de seus dirigentes, tiveram membros que migraram para o próprio PMDB, para o PR, hoje PL, e também para o próprio PSD de Gilberto Kassab. Logo, hoje o PL é o número 22 do nosso presidente Jair Bolsonaro. Mas não estamos votando pelo partido, estamos votando pela pátria, pelas propostas que nós podemos ver do que é um Brasil que supera expectativas e que muito ainda tem se realizar para o seu desenvolvimento real, sem maquiagens
causadas pelos discursos mais austeros do PSDB, mais centristas do MDB e, acima de tudo, e nem se fala de aparelhamento de PT e seus puxadinhos, porque afinal eles apenas modernizam a estrutura do quadro político com o intuito de utilizar os velhos eleitorados, e hoje que não conseguem mais enganar, se unem. Afinal, olha só que bonito, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que quem acredita no plano real tem que acreditar no Lula. E nos debates, na falta de argumento, o ex-presidiário de São Bernardo do Campo diz que Fernando Henrique quebrou o Brasil. E agora interessa para ele o apoio de quem ele diz que quebrou o Brasil. Chega a ser um forte dualismo daquela velha história, onde os teatros combinados apenas tentam confundir o eleitorado, querendo transformar o ex-presidiário num suposto herói da pátria, onde sempre fez, até mesmo com seus agregados do PT, seja eles Zé Dirceu, Genuíno, Palocci, Jacques Wagner, entre outros mais. E eu pergunto a vocês, Roberto Jefferson, hoje na Polícia Federal, ele está preso pelo ato lesivo que ele cometeu, é a pura verdade. Mas o petista não gosta dele, não é por isso não, é porque ele delatou os primeiros indícios de corrupção no governo do PT. Começa por aí, porque se ele fosse a favor do PT, petistas o idolatrariam. Afinal, petista não fala de seus amigos, não fala do que está se passando nos países vizinhos que tem o mesmo modelo de governabilidade, e nem do Macron da França, que critica o agronegócio, que é responsável por mais de 75% do PIB nacional. E isso por culpa justamente desses governos que quebraram a indústria brasileira. Mas hoje nós temos plano de investimento em tecnologia e inovação. O esboço de Marcos Pontes será o estopim dos rumos do Brasil do futuro. Esse é um dos inúmeros motivos para votarmos Jair Messias Bolsonaro no domingo 22 para presidente da República, para o nosso desenvolvimento, metas anuais de inflação, estabilidade nos juros, desenvolvimento econômico, obras estratégicas, controle orçamentário, menor dívida, menor Estado e mais economia, para que os rumos possam ser cabíveis aos investimentos ideais que são estratégicos para se tornar o país atrativo para os investidores na maior das possíveis crises globais. Temos tudo para ser uma grande nação. Deus, pátria e família. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos trabalhando até a última hora e vamos juntos votar 22. E claro, não se esqueça, na urna você tem que antes esperar conferir para depois confirmar e evitar nulidades. Vamos driblar todas as sacanagens do judiciário brasileiro contra a nossa democracia. Amanhã me cobrem, farei uma live sobre isso. Fiquem com Deus e uma tarde maravilhosa. Um abraço.